O Tribunal Superior Eleitoral e plataformas de redes sociais assinaram nesta semana acordo para combater a disseminação de fake news durante as eleições de outubro. Participaram do compromisso o Google, WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, TikTok e Kawaii. Sobre essa questão, a revista Brasil TVT conversa agora com Flávia Lefreve, que é advogada especialista em direitos do consumidor e direitos digitais e integrante do Intervozes, que é o coletivo que defende o direito à comunicação. Boa noite, Flávia Lefreve. Prazer falar contigo. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Cosmo. Boa noite, Maria Tereza. Maravilha. Flávia, fala pra gente o impacto e a importância desse acordo num momento tão delicado de disseminação de fake news, de ataques à democracia, esse acordo aí do Tribunal Superior Eleitoral com essas plataformas digitais. Olha, esses acordos, né, esses memorandos de entendimento que foram fechados, eles estão no contexto de um programa permanente de enfrentamento à desinformação que foi definido por uma portaria do Tribunal Superior Eleitoral ainda em 2021 e muito por conta do que aconteceu em 2018, nas eleições de 2018, onde a gente teve um uso abusivo e absolutamente descontrolado das plataformas, especialmente YouTube, Facebook e WhatsApp, para campanhas de desinformação que levaram a um resultado totalmente artificial das eleições. A gente teve, por exemplo, né, o PSL, o então partido do atual presidente Jair Bolsonaro, que na legislatura anterior tinha 8 deputados, passou a ter 54 deputados. Né? Entre o primeiro e o segundo turno, houve uma matéria na Folha de São Paulo, da jornalista Patrícia Campos Mello, denunciando, né, práticas ilegais que afrontavam diversos dispositivos da lei eleitoral, que demonstravam abuso de poder econômico, uso indevido de dados pessoais, enfim, diversas irregularidades, né, e que, ainda assim, houve uma omissão, né, muito criticada do TSE, que resultou no cenário político que a gente tem hoje. Então, ainda que o problema da desinformação ele seja muito mais amplo do que acontece nas eleições, mas o fato da gente ter o Tribunal Superior Eleitoral estabelecendo mecanismos de comunicação com as plataformas, podendo usar as plataformas para informar o eleitor, enfim, uma série de medidas que estão previstas nesses memorandos, é fundamental para a gente enfrentar. Se a gente vai conseguir resolver, a gente não sabe. Mas se funcionarem esses mecanismos que foram definidos nesses contratos, né, isso já é um avanço importante em relação ao que aconteceu, o descontrole absoluto que aconteceu em 2018. Flávia, só deixa eu te fazer uma correção. Eu sou a Thalita, Maria Tereza, que costuma estar aqui. Hoje eu estou aqui no lugar dela, mas está tudo certo. Eu sou a Thalita, tá bom? Eu sempre achei que você fosse a Thalita, mas me mandaram. Mas eu falei, eu tô velha, entendeu? Eu vai ver que eu não sei, que eu troquei o nome, porque eu já conversei com você várias vezes. Então mas é que é o lugar da Maria Tereza, de fato. O erro não foi, então tá tudo certo, viu? Desculpa, Flávia, Thalita. imagina, não tem problema algum. Maria, eu também errando de novo. Flávia, é o seguinte, no final do ano passado, inclusive o TSE julgou, né, aquela ação que tratava sobre o uso de disparo de mensagens em massa por parte da campanha de Jair Bolsonaro. E na época, Alexandre de Moraes falou, olha, aconteceu de fato o disparo em massa de mensagens, mas não vai poder se repetir essa prática. Então, essas conversas, você falou assim, que é um primeiro passo, não se sabe se elas funcionarão, né? E daí tem um aspecto nessas conversas que acontecem agora, que é a falta do Telegram, né? Que é esse aplicativo de uso, assim, de mensagens, que é muito parecido com o WhatsApp e que é muito utilizado pelas redes bolsonaristas, justamente, né? Então, como que você vê, como que isso poderia se aplicar ao Telegram? Eu queria que você realmente nos ajudasse a entender qual é o papel do Telegram agora, porque tem uma questão de não ter representatividade aqui no Brasil, né? E inclusive, não dá para contactar o Telegram. Explica pra gente. Olha, Thalita, primeiro dizendo sobre a ação que foi julgada o ano passado, né?
ações que questionavam a candidatura do presidente Bolsonaro e seu vice Mourão. Infelizmente, eu lamentei muito, né, o fato do Tribunal Superior Eleitoral reconhecer que aconteceram irregularidades e, mesmo assim, não adotar as medidas que estão previstas na lei como consequência para essas irregularidades. Então, dizer assim, aconteceu, dessa vez passa, mas nós não vamos admitir mais isso. Eu quero lembrar que nas eleições de 2018, o ministro Luiz Fux, então presidente, né, do TSE, lá atrás, antes de se iniciarem as eleições de 2018, também disse que não ia ser admitida nenhuma irregularidade e tal. E aconteceu tudo isso. Então, por isso que eu digo, é muito importante que o Tribunal Superior Eleitoral, o Ministério Público Eleitoral, os tribunais regionais eleitorais, eles deem consequência não só ao que está nesses memorandos, né, de entendimento com as plataformas, mas também o que está previsto na lei. Então, feita essa observação, passo então a falar do Telegram, que é esse problemaço que nós temos hoje. Por que problemaço? Porque a gente está falando de uma plataforma que presta serviços hoje para mais de 50 milhões de brasileiros, não é pouca coisa, né? É uma parte significativa do universo de eleitores no Brasil. E a gente sabe, como você já alertou aí, que a partir do momento, né, que o WhatsApp passou a adotar medidas para limitar o compartilhamento de mensagens, para reduzir o número de pessoas em grupos, né, como até consequência do que aconteceu em 2018, muitas dessas pessoas, né, que são responsáveis por campanhas de desinformação, não só no campo eleitoral, mas também campanhas de desinformação no campo da saúde pública, agora da Covid, discursos de ódio, correntes fascistas, estão migrando, né, para o Telegram. Isso aí é um fato já identificado por todo mundo. Sendo assim, o Tribunal Superior Eleitoral, com toda razão, começou a fazer tentativas de entrar em contato com o Telegram, assim como chamou as outras plataformas para fechar esse acordo. E qual não foi a surpresa? Quando, primeiro, o Telegram não responde as comunicações, as comunicações que foram enviadas para os endereços informados pelo próprio Telegram voltam sem recebimento, né? E existe um consenso aí geral de que não haveria base legal no Brasil para se exigir que as plataformas tenham representação aqui no Brasil. Eu discordo completamente desse entendimento, porque nós temos o Marco Civil da Internet, né, uma lei aprovada desde 2014, dizendo o seguinte: qualquer operação, né, que implique na coleta e tratamento de dados, né, feita por provedores de aplicações aqui no Brasil, obrigatoriamente, ela significa que as empresas têm que guardar por pelo menos 6 meses os dados de conexão a essas aplicações, e esses dados têm de estar disponíveis para o Poder Judiciário e para o Ministério Público e para os organismos de investigação, cumprindo o devido processo legal. Sim. Além disso, o Marco Civil também diz que qualquer operação aqui feita por empresas que prestem serviço na internet, essas empresas têm que observar a lei brasileira, estão sujeitas à lei brasileira. Bom, sendo assim, né, como é que você vai fazer cumprir a lei? Por exemplo, intimar uma empresa para apresentar os dados, né, requeridos pelo Poder Judiciário, num caso de uma investigação criminal, se a empresa não tem uma representação aqui. É verdade que não existe uma lei que diga que as empresas têm de ter uma sede aqui. E isso, inclusive, é objeto do projeto de lei agora que está em debate, né, o 2630,
tratando de responsabilidade, transparência e liberdade de expressão, conhecido como o PL das fake news, né? Está sendo chamado assim, que já poderia ter sido aprovado, e lá tem a previsão expressa de que as empresas que preencham determinados requisitos obrigatoriamente têm de ter sede no Brasil, o que é plenamente razoável. Não dá para a gente imaginar que uma empresa venha aqui prestar serviço para 50 milhões de pessoas, para desempenhar um papel fundamental no debate público, né, de ser um palco de debate político, de formação de opinião, e não ter sede aqui no Brasil. Mas para ter sede não existe lei. Agora, dizer que não é obrigatório haver um responsável aqui pela empresa que faça a interlocução com as instituições brasileiras, eu entendo que é uma interpretação muito recuada das leis que existem aqui e que não tem utilidade nenhuma. A gente tem que interpretar as leis de modo que elas sejam aplicáveis. Então, vou dizer assim, bom, então no Marco Civil da Internet, no Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, tem uma previsão expressa de que os consumidores têm que ter informação ampla a respeito dos serviços. Quer dizer, como é que você consegue informação? Você tem no Código de Defesa do Consumidor a previsão de que quem presta serviço aqui no Brasil tem que responder pelos danos que causa aos consumidores. A gente tem um Sistema Nacional de Defesa do Consumidor que garante uma série de direitos e a empresa não tem um endereço, não tem uma pessoa para quem se possa enviar uma intimação para se fazer a interlocução e se preservar, nesse caso específico, o processo eleitoral no Brasil. Flávia, sobretudo, quando a gente está falando de mídias sociais, quando no momento tão delicado de mentiras, de falsas informações, e a gente já viu aqui no Brasil casos, por exemplo, de pessoas que perderam a vida por um erro, né, de uma rede social, foi acusada erroneamente, falsamente, de ter cometido um crime, um estupro, por exemplo, aqui na Praia Grande, em São Paulo, esses detalhes que chega a ser assustador. E o que leva a crer, quando essas plataformas não querem prestar nenhum tipo de informação, é que o Brasil é terra de ninguém e que não tem controle, num momento tão delicado como a gente vem vivendo com ataques ao nosso regime democrático. Como que se faz para trabalhar essa questão, trabalhando, acima de tudo, o Marco Civil da Internet? Então, eu entendo, Cosmo, que, ao contrário do que algumas pessoas têm dito, né, mas como já disse o ministro Barroso, né, que até ontem estava como presidente do TSE, dependendo da resistência de uma plataforma, né, de cumprir ordens judiciais, pode haver a desconexão dessa plataforma, né? Pode haver o bloqueio da atuação dessa plataforma no Brasil. Por quê? Entre o direito das pessoas se comunicarem pelo Telegram, né? Porque o Telegram não é o único o único provedor de mensagens privadas que a gente tem no Brasil. A gente tem o WhatsApp, a gente tem o Signal, a gente tem o Wire, a gente tem o Messenger, a gente tem SMS, a gente tem telefone. Então, entre garantir o direito das pessoas se comunicarem pelo Telegram e você preservar o processo eleitoral, né, proporcionalmente entre esses dois valores, se for necessário bloquear a plataforma, é possível com base no poder geral de cautela do juiz, de acordo com o devido processo legal, respeitadas todas as garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa. E eu diria que essa é uma hipótese que a gente tem de considerar. Por quê? Já existe manifestação pública do Pavel Durov, que é um dos principais representantes do Telegram, no sentido de que eles cumprem, sim, a liberdade de expressão, que o maior valor deles é a liberdade de expressão e que eles cumprem ordens judiciais que não violem a concepção deles, Telegram, de liberdade de expressão. Ou seja, como que você pode ter uma empresa que atua aqui dizendo assim, quem vai decidir se eu vou ou não cumprir uma ordem judicial sou eu, de acordo com os meus critérios, né? Então, a gente está diante de uma questão de soberania também.
ou as leis e as instituições do país vão ser efetivas e vão funcionar no sentido da gente proteger o processo eleitoral, que tem tudo a ver com a gente garantir, aí sim, né, a liberdade de expressão, né, como um direito que está previsto lá na nossa Constituição Federal, ou então a gente vai ficar sujeito a interpretações, né, das pessoas de decidirem se vão ou não cumprir uma ordem judicial. Quero lembrar que aqui no Brasil o descumprimento de ordem judicial é crime tipificado no nosso Código Penal. Então, eu entendo que, nesses casos que você está dizendo, identificado um uso abusivo, o cometimento de crimes e etc., é possível, sim, desconectar, como uma medida excepcional, como uma medida de última instância e como uma das medidas de enfrentamento à desinformação, porque a gente sabe que quem faz uso da plataforma são grupos, né, financiados, coordenados, com objetivos muitas vezes ilegais, né, e que esses grupos também devem ser identificados, devem ser investigados e sobre eles aplicadas as devidas leis, né, como a gente tem a lei eleitoral, o Código Civil, o Código Penal, enfim, né? Então, o enfrentamento, né, de controle do que acontece nas plataformas é uma das medidas, e uma das medidas muito importantes, né, para a gente enfrentar a desinformação, além da gente identificar quem financia e quem são os responsáveis pela desinformação. Sim. Flávia, deixa eu aventar uma possibilidade aqui, e daí assim, nesse contexto de Brasil em que a gente passou por um golpe que teve inclusive as instituições ali como parte desse golpe também, né? Em 2018 a gente teve o disparo de massas, né? E o TSE julgou no final do ano passado, então, conforme você já trouxe pra gente, daquela forma, passando um pano, né? Olha, dessa vez aconteceu de fato, mas numa próxima vez isso não vai ser permitido. Quais as chances, na sua avaliação, de agora, neste ano de 2022, a gente vê pesquisas eleitorais mostrando que a gente tem um presidente do campo progressista à frente, né, das intenções de voto, Lula vencendo as eleições, e daí a gente tem um questionamento por parte do TSE, ou chegando ao TSE, em relação a essa prática, entendeu? E, assim, qual é a possibilidade da gente ter, inclusive, esse tribunal numa possibilidade de golpe? É um temor que existe devido ao nosso passado recente, inclusive, devido a essa experiência que a gente teve em 2016, né? Como que você entende essa situação? Thalita, é um temor muito justificado, especialmente porque a gente sabe que hoje o Tribunal Superior Eleitoral, assim como o Supremo Tribunal Federal, sofrem interferências dos militares, né? O que vem se mostrando desde antes de 2018. Então, este temor, né, é um temor que se justifica, né? Mas é esse o momento político que nós temos hoje, e por isso é tão importante, né, que alguns cuidados sejam tomados. As instituições, a gente tem que ter os pesos e contrapesos aí entre as instituições, mas nós estamos num momento de muita vulnerabilidade, porque, por exemplo, a Procuradoria-Geral da República, que é um organismo que deve, né, olhar para a atuação dos atores políticos, né, no que diz respeito às garantias, né, democráticas, às garantias institucionais, ao princípio da legalidade, hoje extremamente vinculado e atrelado aos interesses do governo, né? Então, nós temos de nos preparar. Então, quando a gente tem pessoas muito otimistas dizendo as pesquisas, que ótimo, nós vamos sair disso, eu gostaria de estar tranquila assim e de ter certeza de que tudo vai correr bem. Mas eu acho que a gente tem que ser muito atento, que nós temos de estar vigilantes desde já. A gente não deve esperar, né, chegar
o período propriamente dito pré-eleitoral, a partir de maio, junho, né? Mas a gente deve estar de olho e atento e cobrando das instituições, né, que cumpram o seu dever institucional. E aí eu queria colocar um outro aspecto, que é o receio que a gente tem que ter, não só de as instituições não funcionarem, mas com relação às plataformas, né, ainda que nós tenhamos hoje esses memorandos, a gente tem outros aspectos da atuação das plataformas, né, que estão fora de controle destes memorandos. Então, vou dar um exemplo, né? Em 2017, o Google informa, né, ao público que adotaria práticas algorítmicas no seu mecanismo de busca para rebaixar o alcance de o que ele chamava notícias de baixa qualidade e teorias da conspiração, né? Por conta disso, o que aconteceu? Sites progressistas, sites de esquerda tiveram um rebaixamento de visualização, de acesso significativo. Aquilo que em 2017, né, que nós chamávamos de golpe, né, quando nos referíamos ao impeachment da então presidenta Dilma Rousseff, era chamado de teoria da conspiração, né? Hoje, né, depois de tudo que se descobriu, se desvendou com a Vaza Jato, a gente sabe que não era uma teoria, que de fato havia uma conspiração para o impeachment, uma conspiração para a prisão do presidente Lula, para tirá-lo do contexto eleitoral, da disputa eleitoral de 2018, enfim. Então, há outros problemas relacionados à atuação das plataformas, né, que devem ser alvo de regulação. Existe muito pouca transparência com relação às práticas algorítmicas adotadas por essas plataformas para o gerenciamento dos conteúdos que são postados nessa plataforma, né? A gente tem pesquisas mostrando que canais verificados no YouTube, por exemplo, de poderes legislativos da esfera federal, estadual, municipal, a pessoa assiste um vídeo desses canais verificados e o sistema algorítmico de recomendação joga a pessoa para o Mamãe Falei, por exemplo, para o Terça Livre, para o Brasil Paralelo e coisas que tais, entendeu? Então, a gente tem que entender que, além que as eleições estão ameaçadas para além da omissão de instituições, de entidades governamentais que devem atuar nesse setor, mas também porque hoje a gente enfrenta um cenário de desregulamentação, de desregulação, né, da atuação dessas plataformas, que deve ser objeto de muita preocupação, e por isso é que nós, do Intervozes, da Coalizão Direitos da Rede, temos insistido tanto na importância de aprovação do projeto de lei 2630, que já passou pelo Senado, agora está na Câmara dos Deputados, já foi bem melhorado, né? Ele não é o ideal, mas ele tem muitos instrumentos importantes para garantir mais transparência por esse aspecto aqui que eu coloquei agora. Para além das várias batalhas que a gente tem para fortalecer a nossa democracia, a gente tem os algoritmos contra, né? Então Exato. É muito difícil. Eu entendo como um dos principais desafios desse processo eleitoral que a gente vai ter esse ano, essa questão dos aplicativos e de como tudo isso vai funcionar. Flávia, agradeço imensamente pelas explicações, por esse panorama importantíssimo que você traz aqui para a gente, viu? Muito obrigada, um abraço para você e até uma próxima. Eu que agradeço em nome do Intervozes. Obrigada, Thalita, obrigada, Cosmo, e boas eleições e saúde para todos nós. Verdade. É isso, um bom ano, né? Obrigada. Essa é a Flávia Lefreve, advogada especialista em direitos do consumidor, direitos digitais também, e ela integra o coletivo Intervozes, é o coletivo que defende o direito à comunicação.